Relatório oficial do julgamento federal de Charles Combs Didi, né? 15º dia, dia 3 de junho de 2025. Hoje teremos duas testemunhas-chave no processo. A primeira testemunha é Ed Garcia, ex-segurança do Hotel Intercontinental. O homem que entregou o vídeo a Ed Garcia, o ex-oficial de segurança do hotel, né, em Los Angeles, foi o primeiro a depor nessa sessão hoje. A sua função era proteger hóspedes de alto calibre ou alto perfil. E em 2016, isso incluiu ali o senhor Sean Combs. O vídeo de agressão de Cassie, né, aquele vídeo que foi mostrado em noticiário em vários jornais, né. Garcia relatou que viu as imagens de Cassie Ventura sendo agredida por Combs captadas pelas câmeras internas do hotel. Ele notificou seu supervisor, que ordenou que o material fosse mantido em segurança. Poucos dias depois, relatou um telefonema do chefe de gabinete de Sr. Sean Combs, Cristina Corran, pedindo para resolver o assunto, ou melhor, resolver aquele probleminha. O encontro com Combs e o acordo que tiveram. Garcia encontrou pessoalmente Sean Combs em West Hollywood. Combs o chamou de meu anjo. Ed, você é um meu anjo. O encontro terminou com Ed Garcia sendo orientado a assinar um NDA, né, um acordo de confidencialidade, com a cláusula e uma multa de $1 milhão caso ele falasse ou quebrasse o acordo. Ele afirmou que simplesmente assinou sem ler nada e não recebeu cópia do documento. Eu estava nervoso e com pressa para sair daquele lugar. Pagamento em dinheiro, né? Após assinar o documento, né, o Combs entregou a ele $100 mil em dinheiro vivo. Garcia pegou a maleta e dividiu esse valor. 50 mil foi para Bill Madrano, o seu supervisor. 20 mil para Henry Elias, o outro segurança. E ele acabou ficando com $30 mil, que ele usou para comprar um carro à vista. Nunca declarou e nem depositou esse valor no banco. Combs ainda advertiu Ed Garcia. Como você pretende gastar esse dinheiro, Ed? Não compre nada grande. Não chame muita atenção. Garcia percebeu que Combs queria manter tudo discreto, até mesmo oferecendo acompanhá-lo até a saída, o que ele recusou de imediato. Disse ter olhado por cima do ombro várias vezes, sentindo-se vigiado e com medo. FaceTime, uma conversa entre Cassie Ventura e Ed Garcia. O FaceTime é um serviço de bate-papo de vídeo e áudio da Apple, né? Então, ele também permite que os usuários dos dispositivos, né, de iOS, iPhone, iPad, iPod, Touch e Mac se comuniquem ali por vídeo e áudio. Então, a Cassie Ventura teve essa conversa com Ed Garcia. E a Cassie disse o seguinte, né? Eu quero que isso acabe também. Não é um bom momento. Eu tenho um filme prestes a estrear. Né? Então foi essa conversa que ela teve com o Ed ali, né? Eliminação das provas e a colaboração, né? Quando o vídeo da agressão ressurgiu em 2024, Garcia apagou a mensagem e mentiu à polícia no primeiro contato. Depois, ele cooperou totalmente com os promotores e entregou os detalhes do encontro com Sean Combs. Então, basicamente, ele acabou mentindo, porque ele sentiu medo, e depois ele voltou e colaborou aí com os promotores e acabou sendo chamado para depor. Garcia também relata que o Combs ele ligou muito nervoso no hotel, né, depois que ele soube do vídeo, né, ele ligou na gerência do hotel pedindo para falar com ele, e mais tarde ele conseguiu falar com ele. Ele estava muito nervoso, ele pediu que fornecesse, né, o vídeo dizendo que se as filmagens vazassem, isso acabaria e poderia arruinar a sua carreira. Como ligou várias vezes para o telefone pessoal de Ed Garcia. Mais tarde naquela noite, ele pediu para ver novamente a filmagem, né, dizendo a Garcia que cuidaria de tudo. Ou seja, né, ele já sabia que poderia acontecer alguma coisa com ele, caso aquela gravação vazasse. E a gravação acabou vazando e, a partir daquele momento, tudo que está acontecendo agora é devido às gravações, né? Então, todos os relatos foram com base em cima daquela gravação.
aquela gravação realmente está arruinando a vida de Sherlock Holmes, diz, né? Eric Garcia termina seu depoimento. Agora a gente tem Derek Ferguson, né, o executivo que conhecia os números, e era também ali CEO da Bad Boy Record e ex-CEO da Revolt. Trabalhou com Combs de 98 até 2017. O seu depoimento foi mais técnico, né, inclusive em pontos sensíveis. Finanças pessoais misturadas, muita bagunça, ele fala, né. Ferguson admitiu que Combs usava cartão corporativo para despesa pessoal, como jantar, viagem, compras particular. A equipe de contabilidade, segundo ele, posteriormente redistribuía essas despesas para as contas corretas, né. Então, tinha muito disso, ele não tinha, o controle financeiro correto, ele não estava nem aí, ele simplesmente estava gastando. Transação ligadas a famílias de Cassie Ventura, né? O promotor apresentou extratos bancários mostrando transferências de $20.000 do pai de Cassie para Combs e devoluções de valores similares logo em seguida. Essas transações coincidem com o relato da mãe de Cassie, que afirmou que Combs exigiu dinheiro para não divulgar os vídeos íntimos da filha lá no primeiro dia de julgamento, né? Então, essa transação constou aí nas finanças dele, também foi relatada aqui por Ferguson. Ferguson também declara que nunca teve envolvimento direto em nada, né? Nunca presenciei nenhum crime, diz ele, nunca vi nenhum tipo de violência. Diz que assinava as contas bancárias de Combs e ajudava a revisar suas finanças pessoais anualmente, mas não tinha um conhecimento de transporte de dinheiro em espécie feito por seus seguranças. O último contato com Combs, disse ele, que foi em 2024, né, quando Combs tentou contato por mensagem, mas ele optou não responder. Alguns também relata que o departamento financeiro de Combs costumava pagar ali os artistas em dinheiro em espécie, e isso era uma norma no setor há mais de 20 anos, né? Então isso para ele era normal, só que para pagamento aí dos artistas, não que o Combs andava com esse dinheiro aí, com os seus seguranças para onde ele viajasse, né. Então ele acha isso estranho, mas o outro era normal e já era uma prática há mais de 20 anos. Ferguson também confirma que Shaw Combs fazia apoio financeiro à família e a alguns amigos por meio de salários e distribuições pessoais, né. Ferguson disse que sentaria com Combs pelo menos uma vez no ano para revisar essas tipos de finanças pessoais. Ferguson termina, né, o seu depoimento. Provavelmente ele pode voltar amanhã, né, e as evidências do dia de hoje ela trazem aí suborno e destruição de provas, né, no caso dali de Eric Garcia, confirmação de práticas financeiras irregulares e ligações com transações suspeitas, conforme o depoimento de Ferguson. Com isso, a promotoria avança na tese de que Combs não só comete abusos, mas também tentou acobertar, silenciar e apagar as provas com dinheiro, contrato e pressão psicológica, né. Então, as coisas só tendem a piorar cada vez mais, né, conforme as testemunhas aí vão fazendo seus depoimentos. Além das agressões, tem muito mais coisas que estão se encaixando aí no processo. Durante aí o julgamento, né, uma mulher acabou sendo escoltada, né, para fora do tribunal pelos agentes federais durante o processo ali nessa terça-feira, né. Jane Rosenberg, né, o juiz Arun Subramanian ordenou que os oficiais retirassem essa mulher que podia ser ouvida gritando aos berros ali de forma totalmente perturbadora dentro do tribunal. A mulher dizia o seguinte: "Didi, esses filhos da Pip estão rindo de você". Ela estava sentada, mas se levantou para ir até a porta. Quando levantou a voz e começou a gritar, dizendo que as pessoas estavam mentindo, né. Combs virou-se na cadeira quando o juiz ordenou aos policiais que retirassem aquela mulher de imediato. Foram necessários ali 3 seguranças do tribunal para retirá-lo, né. A mulher já havia sido vista no tribunal, provavelmente ela conseguiu entrar ali, mas era a primeira vez que estava dentro da sala aonde estava acontecendo o processo, né. Então, tá acontecendo de tudo aí, né, nesse processo. Quando não é gritaria lá fora, é gritaria lá dentro do tribunal, né. E amanhã, provavelmente vai ter mais depoimento e a gente vai trazer aí todas as novidades do processo e a cobertura completa dos fatos. Eu vou ficando por aqui, viu. Até mais.